E Ele cuida de nós porque Ele sabe que nós somos ser humano falho e imperfeitos, porque só o Senhor Ele é fiel totalmente, só Ele é perfeito. Louvado seja Deus. Então, assim, quando a gente olha para trás, né, os homens de Deus no passado, todo aquilo que o Senhor fez na vida deles, é porque eles confiavam no Senhor. Se for olhar para a vida de José, né, tudo que José passou, se ele não confiasse no Senhor, ele não tinha chegado aonde ele chegou. Ele não teria se tornado governador do Egito. Tudo isso aconteceu porque ele confiava no Senhor plenamente. Agora você imagina uma pessoa que é tirada da sua terra, do seu lar, para um lugar desconhecido, que não conhece ninguém. Você chega lá unicamente sozinho, e ele não estava sozinho, ele tinha consciência que ele tinha um Deus que era grande, que era maior do que todas aquelas cadeias, do que toda aquela situação de mentira da mulher de Potifar, né? E ele confiou plenamente no Senhor, né? E assim ele era jovem, mas ele não se deixou corromper. Quando aquela mulher foi a ele, querendo ficar com ele, né? Mas ele foi fiel ao seu Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós, que somos filhos de Deus, nós temos que ser fiéis em toda a nossa maneira de viver, ser santo em toda a nossa maneira de viver. Então José, apesar de ser jovem, mas ele tinha essa consciência de que se ele pecasse contra o Senhor dele, que era Potifar, ele não estaria pecando apenas contra o seu patrão, mas ele estaria pecando contra o seu Deus, né? Porque o pecado é isso, ele atrai, né? Ele atrai maldições, e José sabia que era assim. Se ele pecasse, ele poderia sofrer danos terríveis, né? E nós, muitas vezes, por qualquer coisa, nós entregamos os pontos, nós jogamos a toalha, como diz na nossa linguagem, né? E aí, a gente discute por uma besteira qualquer, a gente não baixa a cabeça, a gente não, né? É difícil, mas não é impossível. Porque se nós temos um Deus que é tão grande, que está do nosso lado, não há o que temer. Louvado seja Deus, né? Abraão, quando Deus falou que ele tinha que sacrificar o filho, né? Se a gente trouxer mais esta realidade para a nossa vida, né? Abraão era o único filho, filho da promessa, né? Se fosse nós ia chorar, espezinhar, provavelmente não, eu não vou fazer porque o Senhor me deu. Para que o Senhor me deu se era para passar por isso, né? Mas Abraão não, montou aquele jumentinho, aqueles animais, chamou os servos dele e foi. Então o Senhor, né? Naquele momento ali, quando ele já ia sacrificar aquela criança, foi a prova do tamanho da fé de Abraão, da confiança que Abraão tinha no Senhor. Não se sabe o que Abraão tinha em mente naquele momento, né? Porque, olhando todas as explicações que eu já vi, né, ninguém diz que Abraão tinha certeza que na hora o anjo ia bradar, né? Ia dizer, não toque no seu filho. Não. Abraão ia realmente sacrificar o filho. Por amor a Deus, por obediência a Deus. Isso é fácil? Não. Isso é difícil, demasiadamente difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso aconteceu para servir de exemplo para nós, para aumentar nossa fé, para nós ter certeza de que o Senhor ele é fiel na nossa vida, que nós não estamos sozinhos, que por mais que nós temos que fazer algo grande, algo difícil demais, mas lá do outro lado, como se diz, de trás da muralha, vai estar uma resposta para nós, vai estar uma vitória para nós, vai estar uma bênção para nós, porque o Senhor, ele é assim, ele é fiel, ele não quer nada de graça, porque ele já deu tudo por nós, sem cobrar, sem pedir nada. Ele deu seu único filho para morrer em uma cruz por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos muitas vezes ingratos. Nós esquecemos que o Senhor é um Deus grande que pode todas as coisas na nossa vida. O que é difícil para o nosso Deus? Eu sempre, quando às vezes eu estou aflita lá em casa e às vezes vem aquela preocupação e, né, aquele negócio todo querendo
né, me atrapalhar. Eu digo, mas o Senhor é tão grande. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que não falha. Né? Por que às vezes a gente fica triste? Por que a gente às vezes desanima? Porque nós somos ser humano. Nós somos falhos, nós somos fraquinhos muitas vezes. Né? Não é fácil na hora do aperto. Não é fácil na hora do aperto você dizer assim, não, eu tô com tudo, eu vou com tudo, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Pode ser que tenha alguém que é assim, louvado seja Deus. Mas não é fácil ser assim, né? E a desobediência, meus irmãos, a gente vê que eu estava lendo a parte, inclusive no texto que o irmão citou, Atos dos Apóstolos, o livro, e lá no capítulo 3, né? Ananias e Safira, né? O resultado que deu pela desobediência, né? Nós temos que pensar 2 ou 3 ou 1000 vezes antes de fazer algo que desagrada ao nosso Deus. Por quê? Porque o resultado vai vir depois. E não é coisa boa. Porque quando nós obedecemos, nós recebemos bênção. Aquilo que eu estava falando. Quando Abraão obedeceu, né, o Senhor engrandeceu Abraão. Abraão já tinha uma promessa. Mas o Senhor ainda fez, né, reavivar aquela promessa, aquela aliança de fé, né, de Abraão para com Deus. José do mesmo jeito, naquele lugar ele foi honrado, porque o Senhor ele é fiel no que ele cumpre, né? E quando a gente desobedece, é ao contrário. Em vez de você